Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa semana, desse período de pandemia, onde estamos em casa, nos reinventando, vivendo experiências. Ari, seja bem-vinda, eu já estou aguardando todos vocês entrarem, comecei agora a nossa live. Marcel já está aqui com a gente e eu convido vocês que convidem também outras pessoas para estarem aqui com a gente. Pega esse aviãozinho e envie para o máximo de pessoas que você puder, porque o assunto de hoje é política. Gente, política é um assunto bem delicado, né? E eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu estou trazendo em uma live esse assunto, porque eu sei que tem muitas divergências de opiniões. Então, eu sei que também vai ser muito interessante porque o Marcel é uma pessoa que conhece muito sobre esse assunto, é um super entendido dessa área, e eu sei e eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito nas nossas vidas nessa noite. Então, com vocês, gente, Marcel Eduardo Rocha. O currículo dele é muito extenso, viu? Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Sejam bem-vindas. Olha aqui, ó. Elaine já está aqui com a gente. Sim, Lumideiros, né? Tá aqui a Lu, a Meire já está aqui com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Vão entrando, porque o nosso assunto de hoje é política, gente. Hoje, aqui o negócio vai esquentar, viu? Vai pegar fogo. Nós vamos falar sobre muitas coisas. Sim? Então, vamos falar hoje, olha só, sobre percepção do cenário político em tempos de pandemia. Se o Marcel já estiver aí, pode me solicitar, já tá me chamando aqui. Eu vou entrar com ele, porque muitas coisas para falar hoje, viu, gente? Temos muitas coisas para falar. E eu espero que o máximo de pessoas venham para essa live, porque nós vamos falar sobre coisas bem fortes hoje. Marcel, meu querido, muito bem-vindo. Muito boa noite, né? Muito boa noite, minha amiga, doutora Michelle Lopes. Quero dizer que é um prazer imenso, né, estar aqui hoje conversando um pouquinho com você. E um tema que eu particularmente gosto muito, que é falar sobre política. Que bom, Marcel. Eu fico muito feliz que você aceitou meu convite, viu? O convite da Move Mind para esse momento que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu sabe que eu sempre resisti muito em falar sobre política, né? Sim, Gosto sim. mas como eu sei que há muitas controvérsias, então eu prefiro me resguardar em algumas questões, me posiciono em outras. E aí, para convidar uma pessoa para falar sobre isso, é porque eu confio muito em gente. Vocês têm noção disso? E o Marcel, gente, é uma pessoa muito querida, além de ser uma pessoa maravilhosa, um profissional maravilhoso, né, que tem esse segmento da área pública. A gente se conheceu no curso Ressignificar, né, Marcel, Sim. lá em Sergipe, quer dizer, em Aracaju. E dali em diante, a gente teve uma conexão tão forte que, de fato, nos tornamos amigos. E eu tenho uma honra, né? Me sinto honrada e me sinto muito feliz em fazer parte da sua vida e você fazer parte da minha vida também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço muito, né? Você que já dei boa noite aí ao seu pessoal, né? Ao nosso pessoal, que hoje, quando a gente se soma numa live, a gente se junta ao nosso público. Não é verdade? De fato, falar em política é algo que muito me apetece, né? Me apetece falar de política, né? E agora há pouco, a Mi disse assim, a gente conversando, né? Tratando de algumas coisas da live, ela disse, eu não domino muito bem política. Eu disse, eu já lhe conheço. E sei que de tudo no mundo você domina. Então, eu me sinto realmente muito bem à vontade, porque eu sei que você domina todos os assuntos, né? Eu sei da sua competência, eu sei do seu nível de estudos, e eu sei que de tudo um pouquinho você domina. Então, tenho certeza que política você deve dominar um pouquinho também. Buscar conhecimento é muito importante, né, gente? É sempre muito importante. Por isso que eu diversifico muito as nossas lives, Marcel. Justamente para a gente trazer o máximo de informação em diversos sentidos para as pessoas, né? Eu acredito que a gente tem que ser pessoas atualizadas e que está acompanhando tudo que está acontecendo no mercado, até porque fazemos parte desse mundo da economia e nós somos um canal, não é verdade? Isso Então, mesmo. muito obrigada. Gente, o Marcel tem um currículo enorme, lindo. Mas vou falar aqui uma parte dele, tá bom? Para vocês. Olha só. Ele tem 11 anos de experiência parlamentar em políticas públicas, atuando em sistema financeiro, controladoria geral, gestão de compras de fundo municipal e ouvidoria geral. Atuou em locais como
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana, Prefeitura Municipal de Itabaiana e Sergipe. Então, assim, é uma pessoa que realmente você vai se encantar e ele vai te fazer acreditar em tudo que ele fala, porque realmente tem muito sentido, tá bom? Então, fiquem à vontade, falem, comentem e também façam perguntas, tá bom, gente? Hoje vai ser uma live bem legal para você se atualizar aqui do mundo político, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu peço a você, pega esse aviãozinho e envia para os seus amigos. Tragam todos eles, porque nós estamos apenas começando a nossa live de hoje, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui seguindo o Marcel e quem está seguindo a Coach Mi Lopes, tá bom? Mi, só que para que você me permita. Lógico. Só que, às vezes, as pessoas pensam que quando a gente vai falar sobre política, né? As pessoas pensam que vai ser um tema chato. Então, eu tenho certeza que se você pegar esse aviãozinho e você mandar para seus amigos, vocês vão ver a política de outro modo. Hoje, o nosso intuito é que vocês saiam dessa live com a nova perspectiva da política, né? Então, é muito importante. Não vai ser um tema chato, não vai ser um tema político, né? Vai ser um tema apolitizado e é importante que vocês peguem essa setinha e mandem para seus amigos, porque vai ser um tema mesmo de utilidade pública. Política pública é sempre algo que engloba todas as pessoas. Então, envie aí para seus amigos, por favor. É verdade. Gente, olha, eu tenho perguntas aqui poderosas para o Marcel. Então, vamos ver o que ele vai falar para a gente, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito divertido, muito gostoso. Vamos lá, então. Vou para a primeira pergunta. Marcel, eu fiz anotações aqui. Eu vou ler algumas delas, porque tem coisas aqui que são bem detalhadas. A crise do Covid-19 redefiniu os termos e as peças do jogo político no Brasil. Isso é um fato, né? Então, como você compreende a atual situação política brasileira nesse cenário, né? Chegou o coronavírus e mudou muitas coisas. Como que está acontecendo na sua visão? Então, veja, Michele, a gente está vivendo um momento muito delicado, né, no Brasil atual, né? A gente vem, na verdade, com uma política um pouco defasada, né? A gente teve o caso do impeachment, né? A gente teve o impeachment, né, da presidente Dilma. Depois da presidente Dilma, a gente teve o presidente Michel Temer. Quando passa a linha Michel Temer, assume o governo Bolsonaro. Com o governo Bolsonaro vem o Covid-19, né? E com o Covid-19 a gente começa a ter uma divisão política em nosso país, né? A gente começa a realmente ter uma divisão da política, né? Por quê? Porque as pessoas começam a deixar os lados partidários e começam a ver a política através do Covid. Então, muitas vezes as pessoas leigas por parte da política, elas começam, através da mídia, a tentar entender política através da pandemia. Verdade. Porque isso é um lado muito negativo para o Brasil. Porque se a gente vem de uma cultura onde as pessoas não entendem de política e elas pegam a pandemia para entender de política, a gente só faz piorar a situação política do nosso país. Você me pergunta por quê? A gente tem uma mídia que ela é totalmente dividida. Hoje nós vivemos uma política no Brasil, as pessoas que vivem pró-Bolsonaro e as pessoas que vivem contra Bolsonaro. E que fique claro que nós estamos fazendo uma live apolítica. Nós não viemos fazer uma live para falar de política. A gente veio falar de uma live onde a gente está falando de política e não tem como falar de política sem que a gente cite os políticos, né? Mas que fique muito bem claro em que a gente está fazendo uma live realmente apolítica, só falando do cenário atual. Mas a gente tem nessa pandemia as pessoas que ficam a favor do Bolsonaro, as pessoas que ficam contra o Bolsonaro, envolvendo a pandemia. As pessoas que acreditam que o governo está fazendo algo de bom para a pandemia, elas ficam a favor do governo. Aquelas pessoas que acham que o governo não está atuando como deveria na pandemia, elas ficam contra o governo. E não olham as outras vertentes. Que a gente não pode falar em política olhando só para a pandemia. Porque, Michele, é algo que ninguém esperava. Ninguém estava preparado no mundo para receber o Covid-19. É verdade. Então, isso tem sentido, né, Marcel? Desculpa, assim, te cortar só para... Não, sim, por favor, vai fazendo os parênteses. Né, conforme você vai falando, faz muito sentido, porque quando a gente pega as pessoas que seguem a carreira, como médicos, enfermeiros, e eles estão enfrentando o Covid diretamente, porque eu posso dizer com muita propriedade, porque eu tenho clientes de coaching que são médicos e eu estou socorrendo, literalmente até de madrugada, essas pessoas, porque elas entram em pânico, entram em desespero. Então, para elas têm uma visão.
Aí, se a gente fala com uma pessoa que não é da saúde, mas é um empresário, um empreendedor, que está olhando para a economia, tem uma outra visão e um outro posicionamento. E aí, cada um quer entender política pela sua ótica e pelos seus próprios interesses, né? É aí que entra toda essa confusão, não é verdade? Verdade. O que nós devemos olhar agora? Saúde ou economia? O que deve ser levado em consideração na política agora? O que nós devemos estudar e analisar? O que deve prevalecer? Saúde e economia. E aí você vai ter pessoas diversas, cada um com sua opinião. Se você me pergunta, Marcel, qual é a sua opinião? A minha opinião é muito clara. Na minha opinião, a opinião de Marcel, Tá. né? A minha opinião é o seguinte: economia se recupera, saúde não. Tá. Você tem essa Então, visão. eu olho para a saúde. Claro que a gente pode tratar saúde cuidando também da economia. Fato. Mas o que deve prevalecer mais, né? Saúde. Vamos dar um exemplo prático. Hoje a gente vive no Brasil. O que é mais que está em questão hoje? Comércio fechado. Se você olha por pequeno ao grande comerciante, é horrível. É horrível. Você tem que fechar a sua empresa, você tem que demitir funcionário, você tem que dar férias prolongadas a funcionário. Isso é horrível. Mas é algo que você tá olhando por cima. Você está olhando para o lado da saúde. Você não pode hoje também liberar todo o comércio e você também ter um avanço do Covid-19. Sim. Já ficou muito claro no Brasil que o Covid-19 ele está se espalhando de forma comunitária. Então, infelizmente ou felizmente, nós devemos olhar sim para a economia, mas priorizando a saúde. Se a gente tem a Organização Mundial de Saúde nos indicando para que fechemos o nosso comércio, que adotemos o método de quarentena, então isso nos quer dizer que a saúde deve falar mais alto. Então a gente coloca a saúde em um grau de escala maior e a gente desce um pouco com a economia. Isso, em um tempo vindouro, a gente consegue restabelecer a economia e manter a nossa saúde. Se a gente hoje pensa só na economia, mais à frente a gente vai ter uma economia elevada e a saúde cada vez mais defasada. E quando a gente fala, Michele, de saúde defasada, a gente não pode falar de Covid-19. A saúde pública do Brasil, ela vem defasada antes do Covid-19. Pois a gente já não tinha... O Covid-19 só alarmou, né? Só fez alarmar as coisas. Nós já não temos estrutura médico-hospitalar pré-Covid-19. Então, não podemos também falar, né, sobre o defasamento da saúde do Brasil através do Covid-19. O Covid-19 está levando uma culpa que muitas vezes não é dele. É verdade. Muita coisa vamos jogar para o Covid-19, mas que já vem se alastrando pré-Covid-19. E quando a gente fala em política, a gente está jogando a política para o Covid-19. Mas a gente vem em amaranhados políticos muito antes de Covid-19. Então, não podemos envolver agora a política no Covid-19 se a gente está tendo uma desestruturação de política antes de Covid-19. Pois é, Marcel, e eu vejo assim, sabe? Já existia uma divisão partidária muito grande, né? Até pela última eleição, a gente sabe que foi uma divisão no país. Cada um tem a sua percepção diante da sua visão, dos seus interesses. E aí, quando chega... Já estava numa situação delicada, inclusive economicamente falando. Nosso país já estava numa situação muito delicada, né? E aí chega essa pandemia, que não é uma questão só Brasil, é mundo, que agravou ainda mais essa divisão no nosso país. E agora existem muitos interesses políticos em jogo, literalmente, usando dessa máscara, né? Coronavírus. Então, é muito delicado, né? A gente está numa situação bem delicada no nosse país, diferente de outros países. Eu sei que os países estão passando por situação bem complicada, mas o Brasil se agravou ainda mais, né? Se agravou ainda mais. Eu estava conversando hoje pela manhã com um amigo que ele escreve artigos políticos e a gente conversando, ele é radialista, e a gente falando sobre justamente essa temática. A gente discutindo sobre isso e eu falando para ele falando, Marcel, mas o Brasil tá demais. Eu disse, olha, amigo, não sou o Brasil, né? Agora, recentemente, eu tive o prazer de estar morando fora do Brasil, né? Eu morei 1 ano em Buenos Aires e a gente já vivia também essa política defasada lá em Buenos Aires. Então, a gente já vinha, eu estava lendo alguns jornais lá da Argentina e os jornais culpando a economia da Argentina ao Covid-19.
Mas não é, Michele. A Argentina já vinha sofrendo um defasamento político antes do Covid-19. Antes das eleições, né? Agora a Cristina Kirchner voltou ao comando da Argentina. E quando houve essa retomada de poder, o país já entrou em crise. Nem se falava em Covid-19 ainda. Mas Já estava, existem né? artigos, existem jornais que estão falando que a situação política da Argentina está nesse caos por conta do Covid-19. Não, não podemos falar sobre isso. Você sabe que eu fiz uma live também há um tempo atrás com um jornalista do SBT, o Darlison Dutra. Eu acompanhei. E ele, não sei se você chegou a acompanhar, ele disse uma coisa que eu acho que cabe no que você está dizendo agora também. Ele disse o seguinte, que todos nós temos que baixar um nível, vai ter que abaixar um nível, né? Pelo impacto econômico na nossa vida pessoal, na nossa empresa, etc. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo também com todos os países. Se era um país de terceiro mundo, talvez caia aí, infelizmente, para um quarto, para um quinto e assim vai, né? Existe uma probabilidade de agravamento nessa questão econômica, financeira, né? Com certeza. E a probabilidade é que as coisas se agravem ainda mais. Infelizmente, porque tem que estender, né? Respondendo à sua pergunta inicial, eu particularmente eu sou super a favor de que olhemos para a saúde e vamos mantendo a economia e deixar para cuidar da economia pós-Covid-19. Entendi. Marcel, quero fazer mais perguntas, tá certo? Pessoal, ó, tem gente aqui acompanhando, falando assim, grande Marcel Vini. Conhece Vini? Conheço demais. É o melhor organizador da campanha política de Itabaiana, coordenador dos comitês jovens mais divertidos. Olha só! E o Vinícius é um grande amigo, ele é advogado dativo, né? Advogado dativo para as pessoas que não conhecem. São aqueles municípios que não têm defensor público, então a justiça ela contrata um advogado para que ela faça o serviço de defensor público e os intitula como advogados dativos. Então, Vinícius é advogado dativo de um município aqui próximo do estado de Sergipe, chamado Capela. É um município que tem o maior São Pedro do Brasil. Então, Vinícius é um grande doutor, é um mestre também em política, né? Um grande advogado civil, criminalista e merece todo o nosso respeito. Tá vendo? Parabéns, Vini. Que bom, né? Tem gente boa nesse mundo, gente. Política não é só um mundo de sujeira, não. Tem gente boa nesse meio. E a gente tem que acreditar nessas pessoas, tem que se apoiar. Se você me permite também, Michele, eu vi que aqui também, né, entrou na nossa live também um vereador também pelo município de Itabaiana, né, o vereador Fábio do Abrigo. Eu vi que ele botou aqui um linkzinho agora há pouco e eu quero, né, saudá-lo e dizer que eu acredito na política, sim, né? E quero também falar um pouquinho sobre o poder legislativo ainda hoje. Se a gente tem um tempinho, eu quero falar um pouquinho também sobre o papel dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, nesse período de pandemia também. Que legal. Tem vários comentários aqui. Eu só vou falar mais um aqui, porque eu vou fazer outra pergunta, tá? O Jorge está falando assim, ó. É verdade, senhora. Ele é um dos criadores também da Onda Azul aqui na cidade de Itabaiana. Essa Onda Azul bombou. O que é essa Onda Azul? Agora eu fiquei curiosa. A Onda Azul é um movimento político partidário, né? Itabaiana é uma cidade de 120 mil habitantes e a cidade ela se divide em duas cores, entre os laranjas e os azuis, né? É mesmo. A gente foi um dos fundadores do Movimento Azul, né? Isso muito nos gratifica e a gente tem feito, né, o trabalho até o momento que a população achar, que os gestores achar que a gente pode contribuir, a gente vai sim continuar dando a nossa parcela de contribuição no poder público. Que bom. Marcel é um homem do bem, viu, gente? É um homem do bem mesmo. Eu conheci ele na íntegra. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Marcel, existem muitos interesses divergentes, como a gente estava falando até agora, e que são obstáculos para uma política pública e eficaz, para o controle da pandemia, inclusive, né? E assim voltar a crescer a economia. Como sair da crise econômica diante de tantas divergências partidárias para o bem comum de todos? Qual que é a sua percepção? A gente faz uma continuação da primeira pergunta, né? Porque a gente continua falando sobre economia em tempo de pandemia. Como é que a gente consegue, Michele, sair, né, dessa crise nessa época de pandemia? Como é que a gente consegue retomar o poder econômico, né? Visto que todo o Brasil, né? O que é que tem muito se falado no Brasil? Quarentena. Então, se é quarentena, fiquemos em casa. Se fiquemos em casa, não abrimos nosso comércio. Se não se vende, não se recebe. Se não se recebe, não se paga. Então, funcionário não recebe. Se funcionário não recebe, ele não tem como comprar.
E aí vamos fazer uma escala do cidadão de baixa, de uma média social baixa no Brasil. Né? Vamos falar de um cidadão Pedro. Vamos dar um exemplo de um Pedro. Tá bom. Pedro, ele é um funcionário de uma empresa privada, ele ganha um salário mínimo. Nessa pandemia, Pedro foi afastado do trabalho. Foi dado férias coletivas no trabalho de Pedro. Se Pedro recebeu férias coletivas, ele não está recebendo o seu salário integral, porque ele já recebeu o seu texto de férias, talvez no seu aniversário. Então, Pedro não tem como sustentar a sua família comprando na venda da esquina, porque, segundo as leis da quarentena, a venda da esquina não pode abrir. Então, Pedro não tem dinheiro para comprar, também não tem onde comprar. Seu João, que é dono da mercearia da esquina, está com seus produtos estocados, não tem como vender, porque ele respeita as leis da quarentena. Se ele não vende, ele não tem dinheiro para também girar. E como a gente consegue sair desse momento de crise? Né? Como a gente consegue se reestruturar? Para aquelas pessoas que não têm um fundo, né? Um fundo de garantia, aquelas pessoas que não têm uma reserva financeira. Sim. Como é que a gente vai conseguir se reestruturar diante dessa situação? Primeira coisa que a gente precisa entender. Só se vai haver uma reestruturação econômica após o período de pandemia. Não se tem como, Michele, nem o baixo empresário ao alto empresário, ele não tem como se reestruturar em período de pandemia. Ele não tem como. Entendi. Por quê? Ele só tem algumas opções. Ou optar por carta de crédito. Mas se ele opta agora por carta de crédito pós-pandemia, ele vai ter que arcar com essa carta de crédito. Uhum. E eu acredito, Michele, que o pós-pandemia também não será fácil. Porque passaremos por um momento de reestruturação. Vamos supor que em junho termine a pandemia, a gente consiga estabilizar o Brasil, a gente consiga estabilizar os municípios e em junho a vida volta ao normal. Viveremos julho, agosto e setembro lutando contra a economia. O Brasil só irá se restabelecer após outubro. Eu fiz uma outra live também com o Guilherme, que é da área de aviação. Sim. E ele está dizendo que as companhias aéreas já falaram que são 2 anos para poder retomar, né? Para poder se reconstruir financeiramente. Então, ou seja, 1 mês sem voo, 1 mês sem aviões no céu, 2 anos para recuperar. Então, é muito tempo e eu também entendo isso, que o maior problema a gente ainda não viveu. Infelizmente, não é querer ser negativa, mas o que nós vamos sentir é o pós-pandemia. É quando estiver retomando e que as coisas ainda não estão estabelecidas. E aí a gente vai ter toda uma reestruturação e um passo a passo, lentamente. É como se fosse uma cirurgia, né? Fizemos a cirurgia, agora tem a pós-cirurgia para recuperar e estar habilitado novamente para viver a vida como antes. Então, é muito delicado mesmo, né, Marcel? Michele, a gente não tem uma fórmula. Eu tenho conversado com pessoas que gostam de falar política e a gente não encontra uma fórmula para que pós-pandemia a gente consiga se reestruturar. Não é algo que vai ser do dia para a noite. Você falou a coisa mais certa do mundo agora. Levaremos um tempo para conseguirmos nos reestruturar economicamente. Levaremos um tempo. Mas olha, que nem o Ronaldo tá falando aqui, né? O Brasil tá daquele jeito. Daquele jeito. Mas, contar, viu, Ronaldo? Não é só o Brasil, porque todos os países, todos. Não sei a China, tá? A China eu não vou falar muito, mas o Brasil e outros países da Europa aí, como a própria Argentina, que o Marcel falou, que já estava complicado, vai ter muita dificuldade. Não tem jeito, né? Não a vai gente menciona o Brasil porque somos brasileiros, né? Sim. E muitos, a gente costuma falar daquilo que a gente vive, mas não só é o Brasil. O mundo inteiro vai demorar a se reestruturar. Agora, vai demorar. A gente tem que ter consciência. Qual que é a realidade? Então, acalma o coração, meu amigo. Não vai ter jeito, não adianta a gente ficar em desespero. Tá devendo? Tá devendo. Acabou, ponto final. Você queria? Não queria. Você fez por merecer? Não, aconteceu. Né? Você teve o efeito borboleta, de fato. Aconteceu lá na China, veio parar aqui. Então, agora ele tem que dar os passos que são possíveis, que a economia nos ajuda. E aí, vamos lá, vamos pensar na política que pode também nos contribuir nesse sentido, né? Porém, Michele, nós também podemos pensar também em métodos de, nesse período de pandemia, a gente também ganhar um extra.
Como, por exemplo, o que a gente fala muito agora nesse período de pandemia? Use máscara, né? Então, eu tenho amigos pequenos empresários, foi o que eles fizeram? Estão confeccionando máscara. Uhum. Estão vivendo da venda de máscaras. Sim, se eu De tenho máscara casos caseira. exatamente que vendiam um enxoval e pegaram o tecido e estão fazendo Entendeu? máscara. Né? Eu tenho amigos da rede de tecido, né? Dessa parte de armarinho de tecido, que estão o quê? Aproveitando e vendendo seus estoques de elástico, de algodão, para que possa ser feito máscara caseira. Exato. Agora, Né? tem uma coisa assim muito interessante, né, Marcel? Outro dia eu estava vendo, eu não lembro agora o nome dela, que é uma comediante de Fortaleza, do Ceará. Eu recebi por WhatsApp e ela falou uma coisa, numa metáfora assim, divertida, e tinha todo sentido. Ela quis dizer o seguinte, que se nós hoje comprarmos os nossos amigos, as pessoas mais próximas, o dinheiro começa a circular, sabe, na nossa cidade. Então, assim, ao invés de comprar do fulano, do ciclano, do lado que você nem conhece, compra da pessoa que está do seu lado, porque a economia lentamente começa a girar e a gente tem pelo menos o pão de cada dia nesse momento, que é o que a gente precisa. Então, graças a Deus, se a doença não chegar até você. Sim? O resto, como meu pai e minha mãe falam, a gente se reorganiza, a gente se vira e vamos passar por isso, a gente vai conseguir superar, não é verdade? Michele, se a gente pegar esse tempo de pandemia e ficarmos só murmurando em casa, trancado, beleza, respeitando a quarentena, ótimo. Se a gente não pensar em estratégias, aí a economia não tem como virar. A economia de casa, a economia familiar, vai ser a primeira a decair. Sim, a Guacira está questionando aqui, colocando algumas questões bem válidas. Mas o que eu quero trazer aqui para você também, Guacira, e para todos que estão nos acompanhando, vai reaquecer. Eu tenho certeza, ela está colocando aqui, ó. Quando voltarmos, a economia vai reaquecer. Eu também acredito que vai reaquecer. E a gente tem que ter pensamento positivo e fé. Mas nós não podemos também fechar os olhos e deixar de ver a realidade. Não vai voltar na mesma agilidade, no mesmo impacto como era antes. Vai ter os seus passos de retomada. E a gente tem que estar consciente, por quê? Porque senão a gente vai entrar em desespero. E aí que mora o perigo de muitas pessoas acabarem, como eu estou vendo hoje, até mesmo se suicidando. Ela está colocando assim, e agora é tempo de ressignificar. E é tempo de ressignificar mesmo. Perfeito, É o perfeito. título do meu curso, que inclusive eu preciso contar uma novidade. Posso contar para vocês? Pode, por favor. Vocês vão receber com prioridade, gente. Prioridades. Eu terminei hoje de gravar o Ressignificar Online. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós vamos ter aqui o Ressignificar Online, gente, porque muitas pessoas estão entrando em contato com a gente na MoveMind e, de fato, pensando em suicídio. Então, é desesperador e a gente não vai poder retomar tão rapidamente com grupos grandes num mesmo local aglomerado. Então, há 3 semanas eu já comecei a construir o Ressignificar Online. Pronto, ele está pronto, gente. Então, você já me responde, Michele. Você já me pergunta e me responde uma maneira de retomar a economia. Se você, enquanto criadora de curso, se você já teve a capacidade de pensar, vamos lá, eu não tenho mais como fazer turmas de ressignificar presencial. Mas e agora? A MoveMind vai parar? A MoveMind não vai ter mais dinheiro circulando? O que é que nós podemos fazer? Então vamos lá. Junta a equipe, vamos fazer um ressignificar online. Além de estar com o movimento financeiro na MoveMind, você vai estar tirando pessoas de ansiedade crônica, depressão. Então já é um excelente método da gente estar melhorando a economia no Brasil. Chegou o meu pequeno aqui. Estamos recebendo uma participação especial. Fala oi aqui, já que você entrou, fala oi, gente. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? E essa janelinha aí nos incisivos centrais? Vai lá com o papai, filho. Por favor, que a mamãe tá aqui conversando, fazendo a live, tá? Vamos lá, vou te fazer outra pergunta, Marcel, porque o assunto é política, né, gente? Então, o reconhecimento da calamidade pública permite que o gestor compre sem limitação e contrato de concurso. Não é verdade? Isso é muito sério, né, Marcel? Porque começa a dar uma margem muito grande. Eu quero saber da sua opinião sobre isso.
Qual a forma da sociedade acompanhar isso? E qual o papel dos vereadores nesse momento? Como é que você vê? Porque isso é muito, muito sério. E a gente vê, infelizmente, tem os políticos que são bons, mas tem os políticos aproveitadores que estão vendo essa oportunidade de ganhar, né? Possibilidade aí de fazer suas coisas que a gente sabe aí que acontecem no governo. Então, diz para mim como que você vê essa questão de licitação. Agora é um momento, né, crucial nessa pandemia em que o povo, né, tem que ser um excelente fiscalizador. Na verdade, o papel da população são fiscalizar os gestores, né? Ficou de papel da população ser os principais fiscalizadores, porque eu digo sempre, político é empregado do povo. Então, o povo tem que ser o principal fiscalizador dos políticos. Uhum. Chega uma época dessa de pandemia, começa os municípios a decretar calamidade pública. A gente analisa em todo o Brasil estados e municípios que não se tem nenhum caso de Covid-19 e prefeitos decretando calamidade pública. Por que, Michele Lopes? Uau. Eu pergunto ao povo por quê. Isso é muito sério. Por que prefeitos estão decretando calamidade pública em municípios que não se tem caso de Covid-19? Absurdo. Sabe por quê? Porque quando você se decreta calamidade pública, você consegue ter algumas brechas em licitação, em contratos, e é aí onde entra o papel do legislativo. É onde entra o papel de vereadores fiscalizarem seus prefeitos e deputados fiscalizarem seus governadores. Estamos em um tempo onde não podemos deixar que a política se corrompa pelo Covid-19. É isso. Vereadores, deputados, se estiverem nos assistindo, fiscalizem seus gestores. Municípios e estados que não tenham nenhum caso de Covid-19, eles não devem estar decretando estado de calamidade pública. Saiu um decreto federal em 2002, onde se fala, esqueci o número da lei agora, mas é a lei de 2002, em que estados e municípios que decretam calamidade pública, eles podem comprar sem licitação. A gente tem aquela licitação emergencial, que a gente tem até R$ 3.999, R$ 4.000, que é uma taxa que a gente pode comprar sem fazer licitação, pregão presencial. A gente chama de pregão emergencial, né? É aquilo que você pode comprar de forma emergencial mesmo, é aquilo que realmente está faltando. Um exemplo, uma medicação X, né? Que você tem que ser rápida, que as pessoas não podem ficar sem ela. Então, você abre um pregão emergencial, você compra essa medicação de forma mais rápida. O que é que a gente tem que ter muito cuidado? Período de pandemia, a gente tem que fiscalizar muito. Porque, do mesmo jeito que existem gestores sérios, existem gestores que estão se aproveitando da situação para fazer licitações fraudulentas, para fazer contratos fraudulentos, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Ô Marcelo, mas então, assim, uma coisa que a gente tem que ficar atento, todos nós, porque nós, como cidadãos, também temos o nosso dever, né? Sim. A gente tem que estar de olho no que está acontecendo. Então, se eu vejo, por exemplo, que na minha cidade o prefeito decretou calamidade pública, sendo que não tem nenhum caso, peraí, eu tenho que ser um dos primeiros a me posicionar, falar, opa, tem alguma coisa errada aí, eu não posso ficar esperando só, né? Lógico que ele tem que cobrar dos vereadores, etc., mas eu tenho que ir lá cutucar. Poxa, vocês não estão fazendo nada, vocês não estão vendo? Né? Eu tenho esse direito, não tenho? E as pessoas devem estar perguntando, Michele, como é que eu posso ver isso? Já que eu tenho esse direito, toda pessoa tem direito a fiscalizar, fazer um trabalho de um vereador e de um deputado. Tudo que é feito em prefeitura, em órgão público, seja ele prefeitura, seja ele governo do estado, todos os órgãos públicos, eles colocam todas as suas contas através de um site, né? Existe um site que é armazenado, que todos os dias é armazenado tudo que os gestores faz, chamado Portal da Transparência. Então, nós, enquanto munícipes, nós devemos olhar todos os dias. Eu tenho a mania, Michele. Todos os dias, eu olho o Diário Oficial do meu município e eu olho o Diário da Transparência. Eu brinco sempre com o meu prefeito, que é o meu patrão, eu digo sempre, prefeito, eu sei todas as pessoas que o senhor contrata, que o senhor demite. Porque todos os dias pela manhã eu olho o Diário Oficial do município. Então, eu sei quantas pessoas foram contratadas, quantas pessoas foram demitidas. Então, eu tenho esse cuidado
de estar olhando o portal da transparência, quanto está entrando de FPM, quanto está entrando de royalties, né? Eu tenho sempre esse cuidado. Como o gestor está aplicando royalties. Aí você me pergunta, por que você faz parte da gestão? Não. Porque eu, enquanto cidadão, enquanto gostar de política, eu me sinto no dever de estar acompanhando tudo aquilo que chega ao meu município. Eu tenho por obrigação de ver como está sendo aplicado. Meu amigo, doutor Vinícius Mendonça, colocou aqui agora um comentário interessante. Esse ano tem eleição. Muitos prefeitos estão reeleitos ao custo do corona. Concordo plenamente. Vamos ter prefeitos e vereadores que vão ser reeleitos por conta de coronavírus. Nós não devemos aceitar que a política seja feita através de coronavírus. Não devemos aceitar. Eu ando vendo municípios aí, como eu falei agora há pouco, que não tem caso de coronavírus, prefeito decretando calamidade pública, contratando acima do teto limite, que é 50,2%, que o prefeito tem de limite para contratações. Prefeitos estão avançando, porque sabem que não vão ser pegos pelo Ministério Público, sabem que não vão ser pegos por uma Controladoria Geral da União, porque está em tempo de quarentena, e estão abusando do poder público. Não podemos deixar que isso aconteça. Devemos ser fiscalizadores, soldados de fiscalização. O governo Bolsonaro, ele adotou a prática da licitação de pregão eletrônico. Só para que as pessoas entendam, isso é muito técnico. Antes, nós tínhamos pregões de licitação de forma presencial. Como era que acontecia? Sim. O município quer fazer licitação de merenda. Então, cada representante que vende merenda vinha até a sede do município, dava suas propostas e o menor preço ganhava, e a prefeitura, o governo contratava aquela empresa para que pudesse ser vendida aos municípios. O que é que acontece hoje? Depois do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes ele fez uma lei do pregão eletrônico. O que é que acontece hoje? Eu forneço merenda em Itabaiana, por exemplo. Se eu abro uma licitação de merenda em Itabaiana, eu posso estar recebendo empresas que fornecem itens de merenda de São Paulo. Por quê? Porque hoje é feito de forma eletrônica. Mas quem me garante que vai chegar de São Paulo até Itabaiana em tempo hábil? Então, já está um pouco complicado se trabalhar com pregão eletrônico. E em tempo de coronavírus... Abriu essa margem, então, de repente, ou os estados entrarem, e ao invés do próprio estado se Abriu, Michele, isso muito me preocupa, porque tem coisas que podem vir de outros estados. Um exemplo, eu posso esperar, se eu comprar um material fixo, um exemplo, se eu comprar um biru de uma escola e esse biru vir de São Paulo, eu posso esperar esse biru chegar em um mês. Porque a professora ela pode dar aula de uma cadeira. Então, eu posso esperar esse biru para uma classe em um mês. Mas eu não posso esperar arroz um mês. Eu não posso ficar desprovido de arroz um mês esperando São Paulo mandar. Eu não posso. Eu não posso esperar carne bovina vir de São Paulo. Não posso. Existem itens que o pregão eletrônico não vai me suprir em tempo hábil. E se tratando de tempo de pandemia, de calamidade pública, as licitações e os pregões ainda abrem ainda mais o leque de oportunidades. Porque pode fazer licitação de uma forma mais rápida. Então, eu sou altamente contra. Eu sou a favor, sim, de em pandemia, licitações rápidas de produtos que vão sanar a pandemia. Máscara, álcool, medicação, respiradores, macas hospitalares, material médico hospitalar. Mas não podemos, em tempo de pandemia, facilitar os outros pregões. Não podemos. Está faltando, então, regras, né? Regras. Está faltando muito regras. Está faltando muito regras. E, infelizmente, eu tenho muito cuidado em falar sobre isso. Eu quero que as pessoas muito nos entendam. Infelizmente, a gente está vivendo um tempo em que o governo está se alterando muito ao se falar nas coisas e não está tratando do que é de dia a dia. Licitação, não se trata de licitação à base de gritos, não se trata de licitação e pregão à base de pandemia. Licitação é algo muito sério nos municípios e estados e nós devemos dar uma atenção muito séria à licitação e pregão. E eu, às vezes, cuidado, abre uma margem muito grande aí para Abre uma margem grande. Eu estou vendo, graças a Deus, né? Eu venho de um município, Michele, e nunca que eu queira aqui puxar a sardinha, porque também não preciso disso. Eu vivo dizendo que eu sou técnico e não preciso dos viés partidários. Mas graças a Deus que a gente vem de um município em que a gente tem muito zelo, a gente tem muito cuidado em estar se comprando coisas, em estar, sabe? A gente tem muito cuidado em se fazer um pregão.
né? Da A gente responsabilidade. tem muito cuidado em dosar o poder público. O que a gente fez, o que a gente faz aqui no município de Itabaiana, por exemplo? A gente dosa algumas coisas para que a gente mantenha o salário do servidor em dia, para que a gente consiga estar pagando fornecedor em dia, e para isso a gente faz alguns ajustes, né? A gente faz alguns reajustes para que a máquina consiga girar. A gente está optando fazer licitação de algo que realmente o município vai precisar agora. Porque um exemplo, a gente não está abrindo licitação. Vou dar um exemplo claro. Eu não posso agora abrir uma licitação. Em época de pandemia, a gente não pode abrir agora uma licitação de banda de 7 de setembro, por exemplo, para comprar produtos de banda de 7 de setembro, por exemplo. Não há precisão de se fazer um pregão agora de fardamento, por exemplo. Então, a gente está tendo muito zelo com isso. E senhores gestores, né, sejam eles municipais, sejam eles governadores, tenham zelo ao dinheiro público. Tenham zelo nas licitações. Priorizem o povo brasileiro. Priorizem o povo brasileiro. Priorize cestas básicas ao povo. Priorize material médico hospitalar. O que as pessoas estão precisando agora de licitação. Aproveitem a licitação da pandemia, né? Onde os municípios estão decretando calamidade pública, e comprem aquilo que for necessário. Deixem dinheiro em caixa para o pós-pandemia. Isso é muito importante, Michelle, a gente tratar sobre isso. Isso me dói o coração, sabe? Isso me dói o coração. Quando eu leio na internet prefeitos e governadores de estados do Brasil. A gente teve agora, saiu no site da Terra recentemente, de prefeitos lá no Piauí que estão aproveitando a pandemia para fazer contratos absurdos. Absurdos. Só para você ter uma ideia, Michelle, Itabaiana é a capital nacional do caminhão. A presidente Dilma, ela decretou. Porque, assim, quem não conhece Itabaiana, gente, é uma das cidades mais ricas de Sergipe. Ela é muito forte, ela é muito poderosa economicamente falando. Então, nós temos um comércio pujante, né? E nós somos a capital nacional do caminhão, isso decretado pela presidente Dilma. Então, nós fazemos no mês de junho, para você ter ideia, a maior festa do estado de Sergipe, que é a Feira do Caminhoneiro. E quando começou a pandemia, o prefeito automaticamente disse: nós não podemos fazer a Feira do Caminhoneiro. A gente não pode gastar milhões na Feira do Caminhoneiro e deixar o povo com fome. A gente não pode deixar o povo desprovido. Então, eu vejo isso como responsabilidade pública. Eu vejo isso como uma responsabilidade pública. Eu gosto, Michelle, eu digo sempre, eu estou disposto a trabalhar com política. Agora, com política séria. Com política com honestidade. Com política que a gente tenha uma ressalva social. Porque você não tem como trabalhar política sem falar no social. E eu não costumo tratar o meu Instagram, por exemplo, que é uma rede social particular, a tratar sobre política. Eu sei que nós vamos ainda falar sobre esses casos, eu sei que a gente ainda vai falar sobre algumas coisas que vai acontecer, mas algumas coisas, a nível de Brasil, infelizmente, eu estou tendo que postar. Porque, e sou adepto ao governo Bolsonaro, sou muito sincero, Michele. Gosto muito de algumas formas como o governo está conduzindo algumas coisas, mas tem me entristecido de forma particular algumas situações da pandemia. Não só o governo Bolsonaro, como governadores, prefeitos. Por isso que eu sempre faço... do povo, né? Existe. E por isso que eu sempre faço esse apelo. Eu tenho amigos vereadores que sempre, quando eles ligam para mim, né, eu presto assessoria a alguns vereadores, eu digo sempre a eles: o poder de vocês é fiscalizar o poder executivo. Aproveitem a pandemia para fiscalizar ainda mais. Mas aí que eu penso, sabe, Marcel, esse está sendo um momento muito oportuno para a gente conhecer quem são de verdade, entendeu? Então, assim, hoje eu me arrependo em algumas pessoas que eu votei. Eu não voto mais, mas não voto mesmo, entendeu? Aqui em São Paulo. Porque eu vi o caráter. Nesse momento, a gente consegue... Quando existe um poder na mão de uma pessoa, a gente consegue enxergar o caráter da pessoa. Entendeu? Então, hoje, o que a gente consegue detectar é os interesses individuais, sabe? Interesses políticos, partidários, de não pensar no povo de forma geral, gente. Como que a gente pode... Eu não me conformo, eu acho que isso é de berço, de raiz, né? De uma pessoa tirar o dinheiro de uma pessoa que está passando fome por interesses próprios, entendeu? Por vaidade. Que é uma coisa, assim, muito absurda. Mas é realidade, e que sirva para a gente conseguir enxergar quem é quem e dar realmente o crédito para quem merece e o comando para quem merece, entendeu? Então, é um momento que a gente tem que realmente aproveitar a oportunidade para conseguir enxergar algumas coisas. E também, como cidadão, se posicionar. E cobrar. Com certeza. E o que é importante, Michele? O que é importante dessa pandemia é que a cesta básica
ela não é nem da direita nem da esquerda, é do povo brasileiro. Então, Exato. todo povo brasileiro deve ter acesso. Os materiais, os EPIs, né, que é os materiais de proteção individual, máscara, gel, luva, não é nem do povo da direita nem do povo da esquerda, é do povo brasileiro. Gestores, não olhemos a pandemia por lado partidário, por siglas partidárias. A pandemia está acontecendo com o povo brasileiro. Não deixemos que o povo brasileiro morra por política. Vamos valorizar o nosso SUS, que a gente tanto luta pelo nosso SUS. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito SUS, eu gosto muito de SUS. Né? Eu gosto muito de estudar sobre o SUS. Então, o nosso sistema de saúde brasileiro, a gente precisa muito dizer que o SUS não é do governo. O SUS não é de Bolsonaro, o SUS não é de Dilma, o SUS não é do PT. O SUS é do povo. Então, senhores gestores, tratem o SUS como do povo. Entreguem as coisas ao povo. O povo tem que ter acesso à saúde, o povo tem que ter acesso à educação. Não devemos olhar a pandemia por bandeira partidária, seja ela direita ou seja ela esquerda. Centralizemos as coisas para o povo brasileiro. O povo brasileiro tem que ter acesso a essas coisas. E nesse momento a integridade, né, Marcel? Quem é íntegro mesmo e tem um interesse, o coração no nosso país, está lutando pelo país e deveria, de fato, unir forças, dar as mãos, não importa quem é quem. E, mas aí eu vou estar dando força para o governo do Bolsonaro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí depois, quando eu for para a eleição... Gente, o povo vê. O povo vê quem está fazendo, quem não está fazendo e o que está fazendo. Então, a gente não consegue esconder muita coisa. Agora, Marcel, eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu estou aqui olhando para o nosso tempo por causa da live, né? Porque Instagram... Chega uma hora, ele não dá desculpa, não. Uma hora ele corta. Ele não considera nada, não. Então, eu quero fazer uma outra pergunta muito importante aqui pra gente, que vai ser muito necessário entender e ouvir o teu conhecimento. O presidente tomou atitudes que dividiu a opinião pública, né? O que você acha sobre isso e qual o desfecho você sente que terá o governo federal pós-pandemia? E aí eu quero entrar num outro sentido. Principalmente quando a gente se fala dos ministros que saíram agora, o ex-ministro Mandetta e Sérgio Moro também. Como é que você está vendo isso? Porque realmente mexeu com o nosso país, mexeu com muita gente e até a opinião mesmo, que foram coisas bem divergentes e como todos os lados a gente sempre tem que ouvir, né? Ouve o lado aqui, ouve o lado ali, aí você começa a entender, então não posso só ouvir o que está falando desse lado. Deixa eu ouvir o outro lado e a gente começa a encaixar melhor as peças. Como é que você vê isso? Michele, eu estou preocupado com duas situações hoje, né? Hoje eu me preocupo com duas coisas. Eu estou muito preocupado com o Covid-19, né? E estou muito preocupado com a política. Né? A política tem me preocupado também bastante. A gente tem vivenciado... Então, economia é coisa diferente. Sim, né? Sim, são coisas diferentes. Eu tenho muito me preocupado com a parte política nos últimos dias, né? A gente tem o governo do presidente Jair Bolsonaro, governo esse, que às vezes a gente vai falar alguma coisa, as pessoas entendem como uma crítica abusiva. Não é uma crítica abusiva. Eu, particularmente, eu estou aqui em público dizendo ao meu público e o seu. Eu fui eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente faz uma crítica, não é porque você é vermelhinho, não. Eu fui eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Uhum. E eu tenho me preocupado com o futuro político do nosso país. Eu vi que você fez uma retificação importantíssima aí no final sobre os ex-ministros Mandetta e Sérgio Moro. Se nós estudarmos a política de fato, porque muita gente ela vota em candidato X ou Y pelo seu ego pessoal, pelo seu umbigo, e não olha a questão como um todo. Mas se nós começarmos a olhar por um todo, nós tivemos um excelente ministro da Saúde. E eu vou ousar, enquanto um gafanhoto da política que está buscando aprender, eu vou ousar em dizer a você, Michele, nós tivemos o melhor ministro da Saúde já visto nesse país. Um ministro humano, um ministro inteligente, um ministro conhecedor de causa. E que bom, Michele, como eu sou grato a Deus, nesse período de pandemia, a gente ter tido um ministro como Mandetta no comando da saúde desse país. Uhum. Sou muito grato a isso. Porque o período mesmo que a coisa se avolumou, nós tivemos um ministro da Saúde responsável, técnico, que entendia realmente do que o país estava passando. Se você analisar, se as pessoas que estão aqui assistirem os noticiários,
Tudo que o nosso ex-ministro falava, Mandetta, semanas antes, acontecia semana depois. Então, era um ministro de conhecimento de causa. Ele tinha realmente conhecimento de causa muito grande. E foi uma lástima para o nosso país ter perdido o nosso ministro, assim como foi Sérgio Moro. Como é que eu vejo essa questão particularmente? Eu vejo essa questão como um preciosismo de um ego pessoal. O que ele pode não ser isso que esteja acontecendo, mas o que está sendo passado aos brasileiros é que quando se mexe com o ego pessoal do presidente, quando o presidente ele se sente ofuscado, ele tenta de alguma forma retirar aquela pessoa de circulação. E eu acredito, Michele, que não se faz política com ego pessoal. Não se faz. O palanque da política deve ser o povo. Uma outra coisa aqui que eu acho que é interessante, assim, só para a gente colocar uma outra ponto de vista aqui para todo mundo. Sim. Por um outro lado, olha como que a gente tem que sempre estar pensando e analisando dos dois lados e vendo os dois lados da moeda de verdade, né? O nosso país estava acostumado muito com tirar o poder da presidência, que, na verdade, se a gente parar para analisar, ele tem que ter o poder da hierarquia máxima. E o que vinha de costume de muitos anos, de muitos mandatos, era o individualismo e cada um tomando conta por si e até tirando o poder do próprio presidente. Então, o que eu estou vendo também um pouco, pode ser que tenha essa questão que você está falando, mas eu tenho uma outra percepção também, que às vezes ele está querendo, na verdade, reformatar, sair desse país comunista, de mostrar realmente Sim. que tem que ser respeitado. E vai ter incômodo. E tem situações que vão ter os seus incômodos. Então, eu estou vendo que algumas coisas também têm essa tendência. Não sei se eu tenho total razão ou não, mas é uma percepção. Sim, sim. E ao mesmo tempo que eu falo também sobre isso, olhando também por esse lado que você está falando, se também um presidente ou um governador ou um prefeito nomear um secretário em que também não posso demitir, então isso também é uma coisa horrível, né? Olhando também por essa ótica, o presidente, sim, um gestor superior, ele tem total poder, sim, de demitir, né? Se ele contratou, ele tem o mesmo poder de também demitir. Eu, particularmente, eu não vi como uma boa saída a demissão do ministro Mandetta, como também não vi como uma boa saída a questão do Sérgio Moro. Eu ainda estou lendo algumas coisas, porque a questão do Sérgio Moro, eu ainda não quero me posicionar nem a favor e nem contra o presidente, porque eu também já li algumas coisas também em que eu também pude perceber que o presidente solicitou algumas coisas ao ministro, e o ministro também quis também uma hierarquia, né? E a gente também tem que entender que existe também as hierarquias onde um manda e o outro obedece. Então, eu sei que foi dado carta branca também ao ministro Sérgio Moro, todavia, por mais que tenha sido dado carta branca ao ministro Moro, existe uma hierarquia maior que é o presidente. Então, se ele entende que aquilo não deve ser conduzido daquela forma, ele também tem o direito de sim, dizer que aquela pessoa está convidada a se retirar do seu, né, da sua metodologia política. De fato, Sérgio Moro, eu não posso falar ainda muita coisa, porque eu ainda estou estudando. Agora, eu, particularmente, achei um pouco... foi um pouco apressado a questão do ministro Mandetta. Eu vi como algo que não se foi conversado, eu vi que foi algo que um pouco passou... outras formas, talvez, né? É isso. Sim, eu acho que talvez uma conversa, talvez ali, teria outros métodos, porém, também estamos com o ministro da Saúde também muito capacitado para a pasta, né? É muito normal que ele ainda está primeiro tomando conhecimento da pasta, para que só daqui a algumas semanas ele consiga fazer um bom trabalho, porque, Michele, você sabe que ninguém consegue assumir um cargo hoje e tocar o barco para frente nas primeiras semanas. Isso é muito normal. Agora, eu tenho um pouco me preocupado com os posicionamentos do presidente, sim. Acho que o presidente deve pensar mais algumas coisas, deve reavaliar um pouco a sua metodologia de governo. Continuo em muitos aspectos. Se você me perguntar hoje, Marcelo, os aspectos do presidente são mais favoráveis ou desfavoráveis? Continuo achando os aspectos favoráveis ainda maiores do que os desfavoráveis. Critico algumas coisas que devem ser criticadas ao meu ponto de vista, como também acho, né? Claro que
não se tem a ver de pandemia e não se tem a ver dos dois que você nos falou. Mas a gente tem um trabalho desenvolvido pela ministra Damares excelente, né? A gente tem um trabalho desenvolvido pela ministra que ela está retomando o direito das pessoas, ela está retomando, de fato, a causa de cidadania do nosso país, né? Inclusive, eu entrei em contato com Daniel, né? Daniel é assessor da ministra Damares. Posso já falar ao seu público? Não sei, deixa eu sentir meu coração se eu estou preparada para receber. Nós assim, estamos ao vivo. Nós estamos tentando um contato para que Michele possa fazer uma live com a ministra Damares, né? Já fomos sinalizados de que a ministra tem interesse, né, em estar fazendo essa live. Porém, por conta dessa pandemia, né, por conta dessas reuniões que estão sendo, né, muitas, né, com o presidente, ficou Daniel, grande amigo Daniel. Sei que ele vai assistir aqui amanhã, sei que ele vai comentar amanhã quando ele tiver um tempinho, que ele me disse hoje que está assistindo. Então, Daniel, eu peço que se agilize, por favor, essa live de nossa amiga Michele Lopes com a ministra Damares, para falar sobre a cidadania do nosso país. Ela tem muito trabalhado, Michele. A gente não se conhecer, mas eu entendendo o caminho que ela trabalha, tem tudo a ver com tudo que eu faço, acredito, e ressignifico na vida das pessoas justamente desde a infância. Então, eu sou apaixonada pelo trabalho que ela faz. Isso é incrível. Sim, a gente tem conseguido, né, fazer algumas pontes, né, de pessoas que a gente tem acesso. E a ministra Damares, ela é cristã, né, mas não só pelo seu posicionamento como cristã, mas como seu posicionamento humano mesmo. Ela tem muito feito. Michele, se você puder acompanhar, não sei se as pessoas acompanham, né, os sites do governo, mas se você for lá na pasta de cidadania e direito cidadão, a ministra tem trabalhado muito e tenho certeza que ela muito vai acrescentar na sua live. Prepare muitas perguntas e eu creio que Deus vai preparar muito esse momento, né? Deus vai preparar, porque Deus, ele prepara as conexões. Né? Deus prepara as conexões e nós vamos conseguir, sim, essa conexão, até porque o Daniel já nos sinalizou, né, que não há problema, mas vamos buscar aí um dia na agenda da nossa querida amiga ministra. Itabaiana também vai ser agraciada, vai ter uma live também, ela vai estar fazendo uma live com o nosso pastor Joselito, agora nos próximos dias, aqui pastor pela Igreja Verbo da Vida de Itabaiana, e vamos crer que na próxima semana, né, se Deus nos permitir, em que a gente já consiga um tempinho aí para que marque essa live Michele Lopes e a ministra Damares. Não sei se você sabe, Michele, mas a ministra Damares é sergipana, é filha de Aracaju. Aracaju é a capital do... Sim, ela é filha da capital do estado de Sergipe, filha de Aracaju, né? Pôde pastorear já igrejas na Grande Aracaju, né? E tem muito contribuído para o nosso país. Não só ela também, temos alguns outros ministros que têm contribuído para o nosso país. Eu, de fato, não quero falar a você hoje sobre o Sérgio Moro, porque, de fato, Michele, eu gosto de estudar antes de falar. Então, eu tenho ainda estudado sobre o ministro Sérgio Moro, mas sobre o ministro Mandetta, eu acho que a gente fala um pouco mais com propriedade. Eu achei que foi realmente algo que poderia ser postergado, algo que poderia ter sido conversado, e talvez, sim, nós poderíamos ter mantido, sim, o ministro Mandetta, sim, na pasta. Eu acreditava muito no trabalho do Mandetta na pasta. Entendi. Gente, o Instagram aqui já está me anunciando, temos minutos, assim, menos de 1 minuto e meio para a gente fechar a nossa live. Que delícia, eu ficaria aqui horas, Marcel, falando com você sobre todos esses assuntos, porque a gente está falando de algo que é interesse de todos, não é verdade? É o nosso país, gente, ó, é amor por essa nação, né? É sangue do nosso sangue. Então, Marcel, muito obrigada por essa live de hoje, gratidão. Você é uma pessoa linda, por dentro e por fora. Eu que agradeço demais, eu me senti muito honrado. De fato, política é algo que não se deve conversar em 1 hora, né? Política é algo que a gente passa uma noite inteira conversando, porque é um tema muito vasto, mas gostei muito de estarmos juntos. Tenho certeza que o público de casa também pode acompanhar um pouquinho sobre política. Né? As pessoas que nos acompanharam, pessoas que sempre que estão nos acompanhando nas nossas lives, né? Desde a outra que nós fizemos, que você foi minha convidada, né? E hoje eu estou do lado de cá, sendo seu convidado, mas lhe agradeço muito. Estou muito na expectativa para que a gente consiga realmente esse encontro com a ministra. Sabe que os meus acessos, Michele, eu sempre falo isso, eu falei da outra vez, mandei um áudio para você da outra vez, quando terminou a outra live, e hoje quero dizer em público. Os meus acessos serão sempre os acessos da Move Mind. Aquilo que a gente puder contribuir, vocês foram pessoas que eu falei lá na outra live, foram pessoas que mudaram a minha história, e aquilo que a gente puder contribuir
Vamos estar sempre à disposição. Dê um abração no maridão. Pode né? deixar. Não vai dar tempo para abraçar todo mundo. Eu quero mandar assim um beijo rapidinho, porque eu tenho 10 segundos. Amanhã a gente tem live de novo, tá bom? Às 20 horas a gente vai falar sobre estilo, roupa. Como você pode comunicar através da tua forma de se